todo tipo de emoção do mundo. Mas que jogo foi esse? Atlético de Madrid versus Real Madrid. A cidade de Madrid estava em festa, porque foi um jogão. O jogo aconteceu em Portugal, no Estádio da Luz, e eu posso definir o jogo como épico, porque tinha duas potências. Do lado, o Atlético de Madrid, que é a nova sensação da Europa, um time sensação, um time que joga com garra, joga com força. Do outro lado tinha o poderoso Real Madrid, com dinheiro, estrelas, tudo que você poder imaginar num bom time, o Real Madrid tem, que são craques, salário milionário, tudo que um grande clube tem. O que acontece? O Atlético de Madrid chegou a essa final depois de ter ganhado o Campeonato Espanhol, depois de ter ganhado a Liga Europa, então digamos que o Atlético de Madrid chegou com status. E o Real Madrid chegou com a potência do nome, a força do nome e a força dos seus jogadores. Agora o que acontece nessa final é que muitos apostavam no Atlético de Madrid, na força do conjunto, e muitos apostavam no Real Madrid, uma força individual que poderia vir de qualquer um dos seus jogadores. O que acontece? Um jogo épico. Porque um jogo épico, o que define um jogo épico? O Atlético de Madrid abriu o placar no primeiro tempo após uma falha de Casillas se não tivesse ganhado o título, a culpa seria muito dele. Uma falha bizonha, você que assistiu o jogo, você viu, foi uma falha grotesca, grandiosa, uma falha impressionante. E a partir daí, o gol foi no primeiro tempo, a partir daí eu posso dizer que só deu Real Madrid. O Atlético de Madrid no seu esquema de defesa que impressiona o mundo, se defende muito bem aquele time, não é à toa que tem um dos melhores defesas do mundo na atualidade, não tinha perdido nenhum jogo ainda nessa Liga dos Campeões. Então ficou aquela coisa, o Atlético de Madrid se defendendo e o Real Madrid atacando. Então, depois que o Real Madrid atacou bastante, cansou o time do Atlético de Madrid, todos já davam até como certa a derrota do Real Madrid, porque deu 41 minutos do segundo tempo, 42, os comentaristas começaram a falar, sei lá, tipo, o Atlético já ganhou, será que os jogadores do Atlético vão ter força para correr depois da vitória, para comemorar o título? Coisas como essa começam a ser. Os torcedores já estavam desacreditados nessa hora também. Até eu já tava meio. Eu tava torcendo pro Real Madrid. Já tava meio desacreditado. Mas aí, aos 48 minutos do segundo tempo, acontece o gol. Sérgio Ramos faz um gol de cabeça, empata o jogo e esse placar leva o jogo para a prorrogação. Muitas pessoas reclamam do que acontece do acréscimo que o juiz deu. Deu 5 minutos de acréscimo. Mas você, que estava torcendo para o Atlético de Madrid, está reclamando desse acréscimo. Você já parou para pensar na cera que o Atlético de Madrid fez? Foram 5 substituições no segundo tempo. O jogador caía em campo, cãibra, os jogadores estavam mortos. Então os caras da Atlético de Madrid deu até uma valorizada em alguns lances. 5 minutos, você pode procurar qualquer especialista, foi o tempo normal, foi isso que ele tinha que dar de acréscimo, deu e o Real Madrid fez o gol com 3 minutos, faltando 2 para acabar, 1 minuto e meio mais ou menos. Daí, na prorrogação, só deu Real Madrid. Por quê? O Atlético passou o segundo tempo todo se defendendo, o preparo físico dos jogadores do Atlético acabou, eles não aguentavam mais correr, eles marcavam de 2 e aí isso causava um descontrole físico grandioso. E até aquele momento o jogador que tinha perdido mais gols, Bale tinha perdido gols incríveis. Di Maria estava jogando fino da bola, jogando muito. Di Maria foi o melhor jogador dessa final. E só deu a Real Madrid na prorrogação e aconteceu o inevitável, que poderia vir de qualquer um, mas o destino quis que veio de Bale. Bale fez o gol de empate, o gol da virada, desculpa, 2-1, e a partir daí foi um massacre. Você pode ver o terceiro gol feito pelo brasileiro Marcelo, que não tinha ninguém marcando. Ele entra sozinho e faz o gol. Então isso mostrou total despreparo físico do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid vai ser grandioso ainda na temporada que vem? Na minha opinião, não. Na minha opinião, foi um ano bom, mas não dá. O dinheiro é pouco, o Atlético de Madrid é um time que
só tem os titulares e os titulares têm que se desdobrar em campo e acontece isso. O físico deles não aguenta, eles não aguentam e chega um momento que a superioridade de dinheiro, a superioridade de talento se sobressai. O Barcelona não conseguiu vencer o Atlético Madrid dentro de casa, porque naquela partida o Atlético saiu atrás e no segundo tempo foi buscar o resultado. Nessa partida o Atlético Madrid saiu na frente e achou que aquele 1 a 0 era o suficiente e ficou só nisso. Mas não foi o suficiente. Então ainda teve um pênalti, Cristiano Ronaldo bateu e fez o gol para consolidar o recorde dele. Não jogou muita coisa nessa partida, mas fez o gol dele, tudo bem. Foi 4 a 1. O placar define que foi o jogo, não. Se fosse um 2 a 1, 3 a 1 no máximo, tá bom, mas 4 a 1 não foi muito. Foi porque no final o Atlético de Madrid já estava entregue. Mas foi um bom jogo, uma partida de futebol admirável, porque o Real Madrid mostrou garra. Os jogadores do Real Madrid não jogaram tudo aquilo. Pra mim, Di Maria foi acima da média, o restante foi todo mundo abaixo da média. Pelo lado do Atlético de Madrid, Miranda, o zagueiro Miranda jogou muito, o brasileiro, que não vai estar na Copa. Não sei porquê, né? Não vai estar na Copa do Mundo, mas Miranda jogou muito, jogou fino da bola, é um ótimo zagueiro, mostrou porque merecia estar na Copa do Mundo. E do lado do Real Madrid, brilhou a estrela de Bale no final, brilhou a estrela de Sérgio Ramos no final do jogo, e assim se consagrou campeão. Beleza, ok? Esse foi o resumo do que foi a partida. Di Maria jogou demais e esperamos por mais partidas épicas dessa maneira, ok? Se inscreve aí no meu canal, dá um curtir, dá um gostei, comentem alguma coisa, de boa ou de ruim. Me adicione no Facebook, vai estar o link aí embaixo. E a gente troca qualquer prosa, qualquer dia desse, qualquer assunto sobre futebol, sobre qualquer coisa que seja interessante para comentar. Ok? Obrigado e valeu. Até a próxima.